Iremos abordar um dos reinos animais, que são os quinidários. Que os quinidários vêm do grego, que significa urtiga. São conhecidos popularmente por corais, anêmonas do mar, algas vivas, caravelas, medusas, entre outros. A forma corporal dos quinidários. Os quinidários são animais que apresentam simetria radial e podem ter duas formas corporais, pópulos ou medusa. Espécies que vivem livres e os pópulos são espécies sésseis, ou seja, se locomovem. Ocorre alternância de gerações, onde os animais apresentam as duas formas corporais diferentes em diferentes períodos de vida, como no caso dos pópulos e da medusa, atribuem distintas formas. Também podemos ver a classificação dos quinidários. É um filo que é dividido em três classes: o hidrozoa, os cifozoários e os antozoários. No caso dos hidrozoários, são águas de águas doces, são as caravelas. No caso das cifozoários, são as águas vivas, ou medusas. No caso dos antozoários, são as anêmonas do mar, que são colônias ou corais. Também possui uma estrutura corporal, conhecido como cella encerada, ou seja, cella, espaço, vazio, que vem do grego, no intestino. Isso porque esses animais apresentam uma grande cavidade em seu interior, chamada de cavidade gástrica. O alimento entra pela boca, é digerido na cavidade gástrica, e logo após os restos são eliminados também pela boca. No caso, são diferentes, no caso dos seres humanos. A organização corporal dos quinidários. A digestão, o sistema digestório é incompleto, o sistema excretório não há, o sistema circulatório não há também, o sistema nervoso é do tipo difuso, ou seja, com células nervosas distribuídas por todo o corpo, onde permite uma movimentação coordenada do corpo. As células e tecidos dos quinidários. Possuem estrutura celular organizada que forma tecido. São animais de blasto, ou seja, possuem o corpo formado por duas camadas de células, sendo essas células os equinodermos e os endodermos. Os quinodócitos ou quinodoblastos são células especializadas em defesa e captura de presa. E essas células funcionam como um gatilho que dispara ao ser tocado, injetado no filamento com líquido urticante na pele do animal. Tá, eles utilizam como se fosse uma defesa do predador. Os quinidários coloniais. Esses quinidários coloniais são representados pelas caravelas portuguesas e pelos obelis. Eles formam colônias que se aparecem com um único animal. No caso dessa caravela aí, ela apresenta pneumatóforo, é um indivíduo responsável pela flutuação. O gastrozoide é responsável pela alimentação e digestão, no caso dessa parte aqui, podemos ver. O dactylosaurio é responsável pela captura de presa e defesa dos predadores, através de como se fosse um flagelo. Nessa imagem podemos ver através dessa caravela. Os recifes de coral. Os corais são uma das maravilhas do mundo submarino. Eles secretam um exoesqueleto formado de calcário, como podemos ver através dessa imagem. Constituem colônias coloridas de diferente forma que crescem nos mares e podem formar recifes com grandes dimensões. E é um ecossistema muito produtivo e biodiverso. São as florestas tropicais dos oceanos, no caso dos corais. Também
falando sobre a reprodução dos felidados, atribui uma reprodução sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada ocorre por brotamento, enquanto que na reprodução sexuada o macho produz espermatozoide que nada até a fêmea e fecunda o ovo. Na reprodução sexuada pode haver dois tipos de desenvolvimento, o direto e o indireto. No caso, quando ocorre a produção de uma larva, é chamado de plânula, e o animal passa por alternância de gerações ao longo do desenvolvimento dessa reprodução sexuada. Pronto, obrigada.